Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os capítulos 16º e 17º da Gênese, as predições e as predições do Evangelho. Então vamos começar. As predições. Como é possível o conhecimento do futuro? É uma coisa para nós pensarmos. Isso nos deixa assim com dificuldade de entendimento, não é? Porque como alguém pode saber de uma coisa que não ocorreu ainda? Então, é isso que nós vamos tentar conversar um pouco hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no chat. Eu vou até abrir o chat aqui, ou então no final pelo microfone, e nós tentaremos conversar um pouquinho sobre isso. Então, como é possível conhecer o futuro? Compreende-se que a previsão dos acontecimentos, que são as consequências do estado presente, mas não daqueles que não têm nenhuma relação. Então, o que Kardec fala? Muitas vezes, a gente pode não conhecer o futuro, mas deduz a consequência, né? Se uma pessoa está tendo determinado caminho na vida, fazendo determinadas plantações, ou nós mesmos, né? Nós podemos já deduzir, chegar à consequência daquela plantação. Mas tem acontecimentos que não têm nenhuma relação com os momentos presentes. Então, como pode acontecer isso? Isso que nós vamos tentar conversar um pouquinho. Os exemplos de predição realizados são bastante numerosos. O Espiritismo nos mostra que o fato das predições não sai das leis naturais, ou seja, não é sobrenatural. Existem predições, aqueles que preveem o futuro existem, mas estão dentro das leis naturais. Não existem milagres e não existe nada sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural? Além da possibilidade da natureza, das leis de Deus. Isso não existe. Como comparação, então, Kardec, para nós entendermos melhor essa questão da previsão do futuro, ele começa assim. Como comparação, suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e considerando a vasta extensão da planície. Então, tem um homem lá no alto de uma montanha. E ele vê toda a planície em volta daquela montanha. Ele está lá no pique da montanha. E lá embaixo na montanha tem um caminho, tem uma estrada. E ele lá de cima vê um viajante andando. Então, lá de cima, ele fala assim, o viajante vai ver quanto? No máximo 10, 20 metros, que está em curva. Lá de cima ele falou, olha, ele vai passar daqui a pouco em tal lugar que vai ter uma água fresca. Ele vai passar daqui a pouco em outro lugar que vai ter um enxame de abelha. Ele vai passar daqui a pouco em outro lugar que vai ter uma sombra bem gostosa. Ele vai passar daqui a pouco em outro lugar que vai ter malfeitores tentando assaltar as pessoas que passam por ali. Então, ele fala assim, aquela pessoa lá de cima daquela montanha vê tudo como se fosse presente, né? Porque ele consegue ver todo o caminho que a pessoa vai traçar. Mas aquele caminhante só está vendo o que está acontecendo com ele naquele momento. Então, logicamente, isso é somente uma comparação que Kardec coloca na Gênese para que possamos começar a entender como se dá esse conhecimento no futuro. Então, ele fala o seguinte, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles. A extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à elevação da sua hierarquia espiritual.
Então, os espíritos bastante adiantados, eles têm condição de saber o futuro. Nós vamos ver daqui a pouco, hoje eu vou até adiantar um pouco, por causa do seguinte: as coisas de Deus acontecem. O que está planejado por Deus sempre vai acontecer. O homem, nas suas atividades, pode fazer com que isso ocorra antes ou depois, mas vai acontecer. Então, os espíritos superiores, já de elevada hierarquia espiritual, sabendo dos desígnios de Deus para aquele planeta, para aquele país, ele tem condição de saber o que vai acontecer. Por quê? Porque uma outra pessoa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós mudamos o nosso destino toda hora, a todo momento. O nosso destino está nas nossas mãos, né? Nós podemos torná-lo muito bom, podemos torná-lo muito ruim, de acordo com como estamos vivendo hoje. Mas o seu destino nos afeta, nós e as pessoas mais próximas de nós, mas nunca um planeta, nunca, muitas vezes, um país, até uma cidade. Então, esse conhecimento que os espíritos mais elevados têm das leis de Deus que não mudam, vão acontecer, ele pode, baseado nesse conhecimento, prever o futuro. De outra forma, assim, mais no microcosmo das pessoas, ele sabe, muitas vezes, o tipo de provas que a pessoa pediu para passar. Então, ele conhece do futuro daquela pessoa. Agora não estamos falando mais de um mundo, de um país, estamos falando de uma pessoa, as provas que ela escolheu. E o caminho que ela está traçando na vida, aquela prova vai ter necessidade de existir ou não, porque se ela se tornar melhor, ela já se livra da prova, ou ela vai cair na prova pela forma como ela está dizendo hoje. Já tem condição dele analisar sobre isso. Então, o futuro é baseado nessas condições de um espírito bem mais, com um conhecimento muito maior, que sabe os desígnios de Deus, que sabe as consequências normais que vão acontecer a população de todo um planeta está mergulhada em tal ou tal atitude. Se não revela o futuro, por que o futuro é dificilmente revelado? Porque nós, na verdade, nós não teríamos condições de saber sobre o nosso futuro. Porque se as pessoas soubessem, olha, o seu futuro vai ser muito bom, financeiramente, por exemplo, ela pararia até de trabalhar. Não, já estou sabendo que vai dar tudo certo. Ou, de outra forma, olha, você vai ter uma prova muito difícil lá na frente. Então, muitas pessoas não aguentariam. A Joana de Antes fala num dos seus livros que tem pessoas que, por incrível que possa parecer, que tiram a sua própria vida com medo da morte. Olha que elas ficam sabendo pelo médico, assim, olha, você tem 1 ou 2 meses de vida, com medo da morte, ela tira a própria vida. Vê uma congruência dessa. Mas acontece, porque nós não suportaríamos saber esse futuro. Então, se não revela o futuro, é porque o conhecimento seria nocivo ao homem, entre a avaria e o seu livre-arbítrio, paralisaria no trabalho que deve cumprir para o seu progresso. O bem e o mal que o espera, estando no desconhecido, são para ele uma prova. Então, ele saber, ou então, vamos dizer, algum tipo de tanto no lado de conhecimento do futuro, quanto no lado de outros tipos de conhecimento, tiraria do homem o trabalho para descobrir, o trabalho para chegar. Então, na maioria das vezes, a revelação do futuro é uma coisa nociva para o homem.
A missão de revelar o futuro são dados a alguns espíritos suficientemente avançados para isso. Então, tem pessoas que preveem o futuro, tem muitas que preveem o futuro. E acontece o seguinte, tem alguns fatos, por exemplo, pode haver uma desencarnação coletiva programada. Isso envolve diversas pessoas, fica uma coisa mais ou menos conhecida do plano espiritual. Então, uma pessoa com uma mediunidade, ele pode captar aquela coisa que está para acontecer. Mas ela não vai prever todos os futuros, ela captou só aquele fenômeno que está muito evidente para acontecer. Só que, muitas vezes, por ela ter acertado uma vez, ela acha que tem esse dom e começa a prever uma outra coisa, começa a prever e vai dar tudo errado sempre. Por quê? Esse conhecimento são dados para espíritos bastante avançados, que sabem, com certeza, quando devem passar isso para um médium, ou através de um sonho, ou através de uma intuição, ou não, porque eles têm clareza sobre isso. O dom da predição não é sobrenatural, ele repousa sobre as propriedades da alma e a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível. Então, algumas vezes, até para estimular as pessoas, para dar força, de outras vezes para prevenir, né? Olha, está para acontecer uma guerra muito grande, então vamos se preparar, vamos harmonizar os pensamentos, vamos procurar colaborar com o plano espiritual para que a guerra vai existir, mas que ela traga menos consequências ruins possível. Então, principalmente nesses alguns fatos mais graves que possam acontecer, geralmente vem diversas revelações para que as pessoas se preparem positivamente para aquilo. Geralmente isso talvez não aconteça, até piora, mas a finalidade é que as pessoas se preparem bem para aquilo. As predições. Os acontecimentos vulgares da vida privada são a consequência de maneira de agir de cada um. O homem é o artífice do próprio futuro. Conhecendo o caráter do indivíduo, se pode facilmente lhe predizer a sorte, que já falamos. Então, baseado no que ele sempre decide, baseado como ele se portou perante a mesma prova em outras vidas e se dá para saber se ele evoluiu ou não, e sabendo a prova que ele vai passar de novo, a chance dele passar ou não pela prova fica evidente para uma pessoa que o conhece, do lado espiritual, que o conhece bem. Mas, daí já falamos, vamos só reforçar. Os acontecimentos que tocam os interesses gerais da humanidade são regulados pela previdência, ou seja, por Deus. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela deve se cumprir, seja por um meio, seja por um outro. Então, as grandes missões, por exemplo, Kardec com a missão da codificação do Espiritismo. Ele pergunta para o seu espírito protetor assim, olha, e se eu falhasse na minha missão? Qual a resposta? Outro viria no seu lugar. Porque as coisas de Deus acontecem. Logicamente, nós sempre falamos aqui que, graças a Deus, Kardec não falhou, porque entre ele falhar e o outro vir em condições de fazer isso, muitas vezes demoraria décadas. E, nesse período, quantas pessoas, por falta do consolo do Espiritismo, por exemplo, poderiam tirar suas próprias vidas? Então, os acontecimentos de Deus, como nós falamos, acontecem. Pode vir por um jeito, pode ser pelo outro, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas acontece. Então, tem uma palestra do Haroldo Dutra, chama-se Apocalipse. Ele falou isso, eu achei muito, muito propício. Ele falou assim, a primeira lei geral das profecias. Qual a primeira lei geral das profecias? As profecias são reveladas para não serem cumpridas. Então, nós pegamos a profecia do Apocalipse. Daniel foi outro profeta que
que falou bem lá atrás muito sobre o Apocalipse. Então, esses profetas, essas revelações que foram feitas, para que foram feitas? Para que o homem mude, se transforme, para que as pessoas melhorem-se, para não ter que vir a previsão da profecia, que geralmente por uma coisa ruim. Então, nós vamos ver sobre isso daí. Tem um livro de entrevista do Chico chamado Encontros no Tempo. No capítulo 1 tem uma pergunta que a entrevistadora fala assim, olha, foi feita essa pergunta em 22 de julho de 79. Olha, tem umas previsões que foi perguntado para ele, de Nostradamus, que fala que o mundo vai acabar em 1999. O que você poderia falar sobre isso, Chico? Então, o Chico fala o seguinte, que Emmanuel, aqui do meu lado, fala que nós devemos estudar e ter maior respeito pelas previsões de Nostradamus, mas que era importante nós estudarmos no Velho Testamento o livro de Jonas. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Então, o que fala o livro de Jonas? Talvez seja um dos menores ou o menor livro de toda a Bíblia. Jonas era um profeta. E um dia, um emissário de Jesus, que ele pensou que fosse Deus mesmo, chegou a ele e o intuiu, falando, vá a uma cidade chamada Nínive e fale para aquelas pessoas daquela cidade que eles têm que melhorar. Porque se eles não melhorarem, eu vou acabar com aquela cidade. Mas Jonas, ele era bastante vaidoso. Então ele pensou assim, olha, se eu for, do jeito que Deus tem muita compaixão, vai que ele não cumpre a promessa. E ele tentou fugir do encargo. Ele pegou um barco e saiu daquela cidade lá para ninguém mais vê-lo. Só que durante a viagem do barco teve uma tempestade e estava todo mundo com medo de morrer, jogaram sorte, caiu para ele. Ô, Jonas, aí ele contou, estou fugindo de Deus. Aí ele falou, então não tem jogar ele no mar. E aí tem uma parte, isso daí é história, né, que vai reforçar as coisas, que ele foi engolido pela baleia. Todo mundo conhece esse episódio de Jonas foi engolido pela baleia. E quando ele estava lá no estômago da baleia, ele se arrependeu e falou, Senhor, tira-me dessa situação aqui que eu vou fazer o que o Senhor pediu. E a baleia cuspiu, lógico que isso não aconteceu, né? A baleia cuspiu, ele chegou na praia e foi para Nínive. Chegou em Nínive e ficou 30 dias falando, olha, pessoal, ou vocês mudam, eu tenho uma profecia, ou Deus vai destruir essa cidade. E ele falou durante esse tempo todo e montou uma tenda do lado da cidade para ver o que acontecia. E como não estava acontecendo nada, um dia ele estava muito bravo. E aí esse espírito enviado de Jesus falou, mas o que está acontecendo, Jonas? Falou, o quê? Eu sabia que isso ia acontecer, agora estou desmoralizado. Eu não falo com essas palavras, daí são minhas. Estou desmoralizado. Eu previ que Deus ia destruir essa cidade, nada. Mas por que aconteceu? Porque as pessoas começaram a melhorar-se. As pessoas passaram a tratar melhor os outros, as pessoas não ligavam, fizeram jejum, que naquela época era considerado uma coisa importante, passaram a vestir-se de sacos, ou seja, tiraram a vaidade da roupa. Mas Jonas não se conformava. Aí, o que aconteceu? Nessa tendinha que ele montou, um dia nasceu um pé de abóbora. E a abóbora tomou toda a tenda dele, deixando com muita sombra. E ele ficou feliz de ver aquela abóbora. Mas, à noite, um rato foi e comeu a raiz da abóbora. No dia seguinte, estava murchinho o pé de abóbora. Aí ele começou a blasfemar de novo. Senhor, pode me levar daqui? Leva. Pode
tira eu da vida, porque agora, se eu tinha um pouquinho de esperança, eu perdi tudo. Aí apareceu o anjo. Por quê? O anjo não, o espírito. Por quê? Porque, ó, eu estava com esse pé de abóbora tão bonito aqui, olha o que aconteceu hoje. Aí esse espírito perguntou para ele, mas você que plantou a abóbora? Não. Ah, não foi você que plantou. Mas ela está aí desde quando? Ah, começou há um ou 2 dias atrás. Ah, é? E veja bem, Jonas, você queria que eu destruísse uma cidade com 120 mil filhos meus, que ele se passava na visão de Jonas por Deus, né? 120 mil Deus. E você está aí chorando por uma abóbora que você não plantou e viveu do seu lado 2 dias. Então, esse livro de Jonas vem mostrar isso das profecias. Elas são feitas justamente para não acontecer. Mas, infelizmente, acontece muitas vezes porque nós não mudamos. Então, nós vamos entrar no próximo capítulo agora, que são as predições do Evangelho. Jesus falou assim, ó, ninguém é bom profeta na sua própria terra. Porque ele foi lá passando por Nazaré, ninguém deu nenhum valor para ele. Então, Kardec veio falar um pouco sobre isso. Ele falou assim, ó, pode-se dar mais extensão a essa fala, dizendo que ninguém é profeta quando vivo. Por que isso acontece? O hábito de ver a pessoa desde a infância, nas circunstâncias vulgares da vida, estabelece uma igualdade material, que faz com que se recuse a reconhecer sua superioridade moral. Eu sempre conheci Jesus, era filho do José Carpinteiro, como que ele pode ser o Messias agora? Né? Então, isso acontece. Quem se eleva acima do nível comum é sempre alvo de ciúme, de inveja daqueles que são incapazes de atingir a sua altura. Depois da morte, a comparação não existe mais, só resta o homem espiritual. Eis porque os homens que marcaram a sua passagem sobre a terra, por obras de um valor real, são mais apreciados depois de sua morte do que quando vivo. Jesus não podia escapar das consequências desse princípio. A gente vê, inclusive, por exemplo, os pintores. Os grandes pintores morreram todos pobres, miseráveis. E hoje, cada quadro deles são vendidos até por milhões, bilhões de dólares ou de reais. Então, é importante a gente saber, as pessoas, ninguém valoriza quando você conhece a pessoa ali. É bom de pensar um pouco nisso também, dentro de um centro. Será que nós estamos valorizando as pessoas ou nós acostumamos com elas e achamos que os de fora são melhor? Né? Isso é uma coisa sempre a gente pensar. Morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém. Então, Jesus previu todos os detalhes da paixão do Cristo ali. Como previu para os seus apóstolos a perseguição que eles iam sofrer. Ele falou das cidades que ele pregou bastante, Cafarnaum, por exemplo, e falou assim, olha, mesmo aquelas cidades que eram consideradas más no Velho Testamento, serão menos julgadas do que essas que eu fui lá e preguei, levei o amor e ninguém mudou-se. E falou também da ruína do templo, né, de Jerusalém, que esse prédio será destruído inteiro. Então, a faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma, como nós já vimos. E se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como todas as outras em grau eminente, podendo prever os acontecimentos que se seguiriam sua morte, sem que haja neste fato nada sobrenatural. Nós vimos, há pouco tempo atrás, vendo o livro A Caminho da Luz,
que quando do preparo da missão de Jesus, todos os espíritos cristos do sistema solar se reuniram perto da Terra para esse planejamento, esse cuidado. Então, a missão de Jesus, ele foi feito de forma perfeita, logicamente, então ele sabia tudo o que ia acontecer. E ele teve paciência. Por exemplo, com todo o conhecimento de Jesus, com 12 anos ele podia ter começado a missão dele. Tanto que com 12 anos ele já ficou lá no templo ensinando os religiosos. Mas ele só começou lá quando chegou o momento de começar mesmo, nem antes, nem depois. Então, isso é sobrenatural? Não. Com o conhecimento do Cristo que ele tem, né? Esse Espírito que governa a Terra desde a sua formação, tudo isso que ia acontecer, ele já tinha como saber por que ia acontecer. Tendo consciência da missão que vinha cumprir, sabia que a morte pelo suplício dela era a consequência necessária. Agora, a gente não pode esquecer que mesmo aqueles espíritos que participaram, por exemplo, Jesus não precisava que Judas o traísse. Judas podia, no momento assim, não vou fazer isso. Ou Pedro podia não tê-lo negado. Seria uma grande vitória para os dois. Isso não afetaria essa paixão de Jesus. De uma forma ou outra, os judeus iam prendê-lo e levá-lo a uma crucificação. Mas o Judas não veio para trair e também o Pedro não veio para negar. Eles vieram para passar pela prova, né? Jesus, com todo o conhecimento psicológico, dos pensamentos dos dois, já sabia o que ia acontecer. Mas eles tinham condição de fazer diferente? Tinham. Tinham, porque ninguém vem nessa vida para fazer o mal, mas para correr o risco. A visão espiritual que era permanente em Jesus, assim como a penetração do pensamento, devia lhe mostrar as circunstâncias da época fatal. Pela mesma razão, podia prever as ruínas do templo de Jerusalém. Então, a dupla vista em Jesus, nós já vimos isso na semana passada, tratando dos fluidos, era direta, ele via as coisas acontecendo, percebia todos os pensamentos, e estava ligado, como eu falei, o médico de Deus, ligado a Deus e seus grandes emissários. Minhas palavras não passarão, também disse Jesus. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras, coloca Kardec, em todos os tempos. Encerram as condições do bem, que conduz o homem à sua destinação eterna. Então, essa doutrina de Jesus, na verdade, é a doutrina de Deus. Jesus, intimamente ligado a Deus, né? Ele reportava essa doutrina, essa lei do amor que vigora em todo o universo. Então, a doutrina que Jesus trouxe do amor é a de Deus, que vigora em todo o universo, não só aqui na Terra. O que passará é que os homens estabeleceram sobre o sentido falso que deram essas mesmas palavras. Então, muitas vezes, pegando mais pela letra do que pelo espírito, tiveram análise errada do que Jesus falou. Mas as palavras nunca passarão. A forma de entender, buscando o espírito ao invés da letra, sim, isso muda. Anunciação do Consolador. Então, Jesus, conversando com os discípulos, previu que mandaria o Consolador prometido para ensinar as coisas que ele não podia ensinar na época, porque as pessoas que ali conviviam não iam ter condição de compreender. Eu sempre falo assim, se você está num ambiente fechado, totalmente escuro, se entra um sol, ao invés de você ver melhor, você fica cego. Então, se Jesus abrisse mais, por exemplo, da reencarnação, ele falou, lógico que ele falou, mas ele não abriu muito, porque só ia conturbar a mente das pessoas. Então, era necessário que o conhecimento, a ciência progredisse para facilitar
o que ele promete para mandando esse Consolador. E no livro A Caminho da Luz fala que depois da passagem de Napoleão pela Terra, todos os números, ou seja, os responsáveis pelos países do mundo, se reuniram no espaço e pediram: Senhor, mande o Consolador. E Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que Jesus escolheu um dos seus discípulos mais lúcidos, que foi Leon Rivaio, né, que depois se tornou com o pseudônimo de Allan Kardec. Então, Jesus já faz essa predição. Essa predição, Kardec coloca, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque constata que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, porque não seria compreendido, mesmo por seus apóstolos, uma vez que era a eles que ele se dirigia. Por quê? Jesus anunciou essa vinda do Consolador na última ceia. Então, por isso que ele fala, que para eles que ele falou. Mesmo os discípulos, os apóstolos, não tinham ainda condição de compreender muitas coisas, apesar do que Jesus, com certeza, escolheu dos espíritos mais lúcidos aqui na Terra para serem seus discípulos. Ainda assim, como encarnados aí, eles não tinham condição de compreender muitas coisas ainda. Segundo advento do Cristo. Então, está lá no Evangelho. Porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo suas obras. Está lá mesmo. Então, o Kardec escreve na Gênesis: Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não disse que retornará à Terra com o corpo carnal, e sim vir em espírito na glória de seu Pai, presidindo a transformação do planeta em um mundo de regeneração. Afinal, foi eu que escrevi. Então, essa promessa de Jesus, né, de vir, de presidir esse fenômeno que está acontecendo na Terra, lá do início do ano de 1800, não é de agora, nós vamos ver isso no próximo capítulo da Gênesis, que os tempos estão chegados. Desde lá já começou esse trabalho da mudança da Terra de mundo de expiação e prova, para que o amor do reino de Deus possa vigorar mais efetivamente, o amor do reino que Jesus promete possa vigorar mais precisamente aqui na Terra. Sinais precursores. Então, está lá, no Evangelho, os sinais dos fins dos tempos, né? Então, fala um monte de situação que vão ocorrer, haverá guerras, mas isso não será já o momento final, depois haverá muitas calamidades, muitas pestes. Então, Kardec fala o seguinte: esse quadro dos fins dos tempos são imagens para impressionar essas imaginações pouco sutis que existiam na época. Era necessário pinturas vigorosas de cores decididas. Jesus se dirigia aos homens menos esclarecidos, mas as coisas previstas no Novo Testamento, as predições estão acontecendo. Nós já tivemos quantas guerras, né? Além da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tem muitas outras guerras, mas essas duas mais fortes. E assim vai acontecendo, porque muitas vezes, para que nós caiamos na necessidade da mudança, na necessidade de buscar o equilíbrio, é preciso que o desequilíbrio chegue numa situação que a gente fala assim: tem que mudar. Tem que mudar. Muitas vezes tem que haver o contraste. Só vendo uma situação muito ruim que a pessoa passa a buscar o caminho certo. Em algumas vezes a gente vê muito isso, quem trabalha com dependentes químicos, que algumas vezes o dependente químico só tem vontade
a sua vontade estimulada para a mudança, até para aceitar uma internação, quando ele chega no fundo do poço, já perdeu quase tudo. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu o emprego, perdeu todo o dinheiro, perdeu tudo. Aí aquele total desequilíbrio faz com que ele queira mudar. Era muito melhor se mudássemos sem isso, sem a necessidade desses acontecimentos. Mas ainda é próprio do nosso desenvolvimento. Assim, o poder supremo poderia, segundo a crença de então, se manifestar somente por coisas sobrenaturais. Então, ele mostra, né, Jesus chegando com os anjos vindo do espaço. Então, se não fosse uma coisa assim milagrosa, ninguém ia acreditar. Era preciso mostrar desta forma. Entretanto, sob essas alegorias se esconde grandes verdades, fala Kardec. A luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressivas e as ideias retrógradas. Então, qualquer movimento de mudança tem dois polos. Uns que querem que mude e outros que não querem que mude. E, geralmente, as pessoas que não querem que mude são muito mais aguerridas, são muito mais lutadoras do que aquelas que querem que mude. Então, esse Armagedon, que eles falam, essa guerra, é entre esses dois modos de ver a vida, esses dois modos de entender. Um só do lado do egoísmo, do orgulho, do lado material, e um outro querendo que o amor, a caridade, a humildade vigore. Então, essa é a luta. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho, restabelecida em sua pureza primitiva, ou seja, a chegada de Jesus vai ser quando a Terra efetivamente se transformar em um mundo de regeneração. Emmanuel também, em outra entrevista, Nair Belo pergunta numa entrevista na televisão para Chico, e esse expurgo para outro planeta vai acabar tudo agora? Ele falou, não. Emmanuel falou, olha, essa transformação se acabará por volta do ano 3000. Então, nós estamos já nesse processo há 200 anos, transformação de mundo de expiação em prova para regeneração. Mas tudo na obra de Deus não tem milagres, vai de acordo com a natureza, de acordo com o tempo necessário. E é previsto essa mudança total mesmo lá para o ano 3000. Lógico que bem antes disso nós já vamos ver mudanças muito boas. Sinais precursores. Depois o reino do bem, que será o da paz e o da fraternidade universal, e será colocado em prática por todos os povos, que a gente tem acabado de falar. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, uma vez que presidirá ao seu estabelecimento e que os homens viverão sob a égide de sua lei. Então, há 2000 anos, Jesus já veio trazer esse conhecimento do amor. Vivenciando, não falando, vivenciando em todos os segundos da vida dele aqui. Mas nós temos dificuldade de deixar o homem velho para trás. Nós temos dificuldade de deixar os nossos apegos, desejos, egoísmo e orgulho. Por isso que quanto mais cedo fizermos, mais cedo melhoraremos o mundo. Julgamento final. Então, essa questão que Jesus vai chegar para fazer o julgamento final. A doutrina de um julgamento final único e universal, colocando para sempre fim à humanidade, repugna a razão, porque está fora da infinita compaixão de Deus. Se Deus é infinita justiça e o é, também ele é o da infinita compaixão. Então, um julgamento final, onde a pessoa ficaria condenada eternamente por inferno, logicamente está totalmente contrária à infinita compaixão de Deus. Mas com o conhecimento da reencarnação, que hoje
o Espiritismo, hoje não, já há 163 anos, o Espiritismo já renovou esse conhecimento, fica mais fácil de nós entendermos tudo isso. A Terra deve se elevar na categoria de mundos, pelo progresso moral de seus habitantes. Serão dadas todas as oportunidades. Então, isso é muito importante. Com a chegada desses espíritos mais evoluídos na Terra, vai sendo mudado rapidamente o padrão moral das instituições, dos países, dos governos. E isso tudo faz com que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, a quase totalidade da população mude. Porque muitas vezes nós estamos seguindo as ilusões da vida. Mas a partir do momento que espíritos mais adiantados, bem mais adiantados que nós, não só falam, mas vivenciam uma vida diferente, uma vida nova, voltada ao amor, voltada ao respeito ao próximo, à dignidade da pessoa humana, o que vai acontecer? Ele vai servindo de exemplo para muitos. Então, uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar é o seguinte: sempre, quando eu falava sobre Apocalipse em algumas palestras, eu perguntava quantas pessoas vocês acham que vão? Tem gente que falava assim, vão mais da metade para o outro planeta. Vão. Aí, pelas contas, nós já fizemos isso na última quinta, no máximo 0,3% da população. Mas, um dia fiz essa pergunta no Hospital Espírita, estava fazendo uma palestra de manhã, e tinha uma pessoa espírita, mas internada no Hospital Espírita, ela levantou a mão. Eu falei, pois não, quantas pessoas? Ela falou assim, dependendo de mim, ninguém. Eu falei, nossa, que resposta. Porque esta é a nossa função nessa Terra. Dependendo de nós, ninguém ir para um outro mundo inferior. Dependendo de nós, nós fazemos o esforço para nós não irmos e todas as pessoas que nós tivermos qualquer tipo de influência na vida dela, nós tentarmos levar amor, conhecimento, todo um esforço para que ela também fique aqui. Esse é o trabalho. Isso é ser instrumento de Jesus nessa época. E para isso que muitas vezes nós nascemos. É para colaborar, porque Deus nos ama demais e Jesus nos ama demais também. Por Jesus, nenhum desses seus tutelados aqui iria para um outro mundo. Nenhum. Mas, por uma questão de infinita justiça, chega um certo momento em que aqueles que são muito renitentes ainda na revolta, no mal, passam a atrapalhar demais aqueles que já estão se portando bem. E Deus sempre funciona assim. Ele só deixa o mal acontecer enquanto está gerando um bem. A partir do momento que aquele mal não gere bem para quem está sofrendo das suas atividades, Deus não vai deixar. Mas a função de todos nós, primeiro, é nós trabalharmos para nós mesmos ficarmos, porque ninguém tem garantia sobre isso. E depois, quanto mais pessoas nós trabalharmos para ficar. Aqueles que insistirem no endurecimento no mal serão exilados em mundos inferiores, como foram outrora sobre a Terra os da raça adâmica. Nós já falamos em diversos estudos da Gênesis para trás. Ao passo que serão substituídos por espíritos melhores. Mas, como eu falei, os emissários de Jesus, eles querem que quanto mais nós trabalharmos para não ir quase ninguém para lá.